Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Estou aqui hoje, pessoal, para mais um vídeo, mais uma meditação e leitura da Bíblia de estudo pentecostal, com o propósito de ler a Bíblia toda, de capa a capa. A gente vai ler, continuar lendo um pouquinho do Antigo Testamento, um pouquinho do Novo Testamento. Hoje a gente vai aprender alguns pontos muito interessantes, muito legais de aprender, de relembrar, primeiramente, a gente vai meditar um pouco no Antigo Testamento, quando o Abraão tem um filho, Isaac, né? O Isaac já está moço, adulto, e perde a Sara, e fica muito triste, né? E perde a mãe dele. E o pai dele manda o servo dele buscar uma esposa para o Isaac, né? Só que como ele é um homem de Deus, ele falou para o servo dele não arrumar mulher que não seja uma serva de Deus lá do meio do povo dele, né? Isso ensina muita coisa para a gente que é cristão, não ir buscar esposa, namorada, mulher fora da vontade de Deus, né? E você vai ver o desfecho que vai acontecer, que é muito legal, muito interessante, tudo guiado por Deus. Tanto que a mulher que o servo encontra, de prontidão, aceita casar, sem nem ter visto a aparência, né? Se era um varão bonito, um homem bonito, pequeno, grande, ela foi e obedeceu e casou com Isaac. É muito interessante essa história. Também vamos aprender um pouco sobre o Novo Testamento, Jesus ensinando algumas coisas muito fortes, principalmente sobre um pecado imperdoável. E a Bíblia fala, o próprio Jesus fala, que todo pecado que o homem comete, todos têm perdão, mas tem um que eu e você precisa ficar muito atento para não cometer esse pecado, que se chama blasfêmia contra o Espírito Santo. E a gente vai entender o que é isso, né? E se a gente já cometeu ou não esse pecado contra Deus, contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos meditar e aprender juntos. Amém? Vamos lá. Primeiro vamos fazer uma pequena oração. Feche seus olhos comigo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai que estás no céu, Criador do céu e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós te louvamos, Senhor. Te bendizemos porque o Senhor é um Deus bom, um Deus misericordioso, que ama a humanidade, que ama o ser humano, mas detesta e odeia o pecado. Por isso o Senhor enviou o seu Filho para nos ensinar a tua verdade, a tua palavra e pagar pelos nossos pecados naquela cruz. Se nós crermos em Jesus e aceitarmos Ele como nosso Salvador e o obedecermos. Senhor, perdoa meus pecados, porque eu sou um pecador falho também, Senhor, necessitado da graça do Senhor Jesus. Perdoa minhas fraquezas, Pai. Abençoa essa pessoa, Senhor, que está ouvindo esta oração agora, onde que ela estiver, Senhor. Pai, ajuda ela a se arrepender dos seus pecados, Senhor, confessar os seus pecados e mudar de vida, entregar suas vidas para Jesus. Abençoa ela em tudo, Senhor. Limpa, purifica, transforma numa nova criatura segundo a tua vontade, Pai. Pai, nesse momento eu intercedo pelos meus amigos, pelos meus familiares, os que estão enfermos, doentes, gripados. Pai, ajuda em nome de Jesus e cura, Pai. Abençoa os irmãos da igreja e das congregações em nome de Jesus, meu Deus. Espírito Santo de Deus, perdoa, Senhor, se eu te entristeci, se nós te entristecemos, Senhor, de alguma maneira, com palavras, pensamentos e gestos e ações. Nós precisamos de Ti agora, Senhor, ensina-nos a Tua palavra, Pai. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a Tua palavra, para que a gente seja salvo, para que a gente acorde para a vida espiritual, meu Deus, porque essa vida aqui terrena é passageira e precisamos nos preocupar com a nossa salvação. Ensina nós agora, Pai, é o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e glórias a Deus.
Gênesis capítulo 24, versículo 58. Rebeca consente em casar com Isaque. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei. Então despediram Rebeca, sua irmã e a sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde. E levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. Até pulou do camelo para encontrar com Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Esse é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por sua mulher, e amou-a. Rapaz, assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Gênesis 25. Abraão casa com Quetura e tem filhas dela. E Abraão tomou outra mulher, porque sua mulher tinha morrido, a Sara. E o seu nome era Quetura. E gerou-lhe Zinrã, e Jocsã, e Medã, e Midian, e Isbaque, e Suá. E Jocsã gerou a Seba e a Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Éfer, e Enoque, e Ábida, e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão morre. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali
está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu que Deus abençoou Isaque, o seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Lai-Roi. Os descendentes de Ismael. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar e Abidel e Mibissão e Misma e Dumá e Massá e Haddad e Temã, Getur e Nafs e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, o filho de Abraão, que viveu 137 anos. E ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Assur. E Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Bom, agora a gente vai para uns estudos que tem aqui abaixo sobre o que a gente leu até no momento. Quando a Bíblia fala assim, e Abraão foi congregado no seu povo. Esta expressão do Antigo Testamento significa mais do que o sepultamento natural. Refere-se ao encontro do falecido com seus familiares na outra vida após a morte. Como diz Gênesis 35, 29, Gênesis 49, 29, Números 27, 13, Números 31, 2, Deuteronômio 32, 50, Juízes 2, 10, 2 Samuel 12, 23, Mateus 22, 31, Atos 13, 36. Fala tudo sobre isso, o mesmo assunto. Quando a Bíblia diz assim, vamos meditar, Ismael foi congregado ao seu povo. Essa expressão sugere que Ismael confiava em Deus e que recebeu a herança espiritual do seu pai e de todos aqueles que morreram na fé. Amém. Vamos agora viajar para o Antigo Novo Testamento e aprender um pouquinho sobre Jesus. Vamos agora para Mateus capítulo 12, versículo 9. A cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem no sábado? Então disse aquele homem: estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã.
como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou-o uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Vamos agora meditar sobre um outro tema: a blasfêmia dos fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo os curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é, consequentemente, chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Amém e glórias a Jesus. Vamos agora meditar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua e deliberada do testemunho que o Espírito Santo dá de Cristo, da sua palavra e da sua obra de convencer o homem do pecado. João 16:7. Aquele que rejeita a voz do Espírito Santo e se opõe a ela, afasta de si mesmo o único recurso que pode levá-lo ao perdão, o Espírito Santo. Vamos ver agora e aprender quais são os passos que levam à blasfêmia contra o Espírito. Primeiro, entristecer o Espírito.
Se isso for contínuo, levará à resistência ao Espírito. Efésios 4:30. Segundo, resistir ao Espírito leva ao apagamento do Espírito dentro da pessoa. 1 Tessalonicenses 5,19 diz isso. Terceiro, apagar o Espírito leva ao endurecimento do coração. Hebreus 3:8. Quarto, o endurecimento do coração leva a uma mente réproba e depravada, a ponto de chamar o bem de mal e o mal de bem. Romanos 1:28, Isaías 5:20. Quando o endurecimento do coração atinge certa intensidade que somente Deus conhece, o Espírito já não contenderá para levar aquela pessoa ao arrependimento. Gênesis 6:3 e Deuteronômio 29:18. Também 1 Samuel 2:25 e Provérbios 29:1. Quanto àqueles que se preocupam pensando que já cometeram o pecado imperdoável, a sua disposição de se arrepender e querer o perdão é evidência de que não cometeram o tal pecado imperdoável. Depois vamos aprender mais um estudo sobre a apostasia pessoal. Amém e glórias a Deus. Finalizamos a meditação de hoje. Muito bem, meus irmãos, finalizamos aqui mais um vídeo, mais uma meditação, e gratos a Deus pela oportunidade, né? Que Deus abençoe você, tua casa, e até o próximo vídeo. Fique com Deus.